Seja bem-vindo ao Histórias de Cego. Uau! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Histórias de Cego. Hoje estamos mais uma vez com nossa série Histórias de Cego na Copa. A Copa do Mundo como você nunca viu, e nem eu. Hoje Histórias de Cego na Copa chegando no seu quarto episódio e nós estamos batendo recorde de audiência. Recorde negativos, ok? Mas é mesmo assim recorde. O nosso episódio da Islândia teve 1.200 visualizações. O nosso episódio do Panamá, 1.000. O nosso episódio da Tunísia, 800. Agora vamos rumo às 600, cada vez com menos 200 visualizações. Será que quando vamos chegar a zero? Depende de vocês. E hoje vamos falar sobre o Peru, país vizinho, país querido, com uma culinária sensacional, com uma história incrível. Peru que está na costa do Oceano Pacífico, né? Ele faz fronteiras com o Equador, com a Colômbia, com o Brasil, com a Bolívia e com o Chile. O Peru, que tem 3 regiões geográficas bastante distintas, mesmo sendo um país bem menor que o Brasil, tem uma área de 1.285.000 km², que se compara ao estado do Pará, e uma população de 31 milhões de habitantes, que é 2 vezes a população do estado de Minas Gerais. Mas o Peru tem uma diversidade geográfica enorme. Na costa do Peru, junto ao Oceano Pacífico, nós temos um deserto, chove muito pouco, e desde a fronteira do Equador ao norte até a fronteira do Chile ao sul, a costa peruana é um deserto. Não chove praticamente no deserto peruano. E mesmo assim, é a região do Peru que é mais habitada. A capital do Peru, Lima, fundada no ano de 1535. Sim, eu possuo uma capital com meu nome. Lá, você também possui? Não, eu possuo. Marcos Lima, Lima, capital do Peru. Tem 8.800.000 habitantes. Outras cidades grandes no deserto do Peru são Trujillo, Chiclayo e Piura, ou seja, mesmo sendo desértica, a costa peruana é a área mais habitada do país. Do outro lado, na fronteira já com o Brasil, nós temos a selva amazônica. A selva amazônica que é conhecida nossa, né? A gente tem várias árvores grandes, mata fechada, rios, enfim, o rio Amazonas nasce no Peru, né? E com outro nome, claro, e nós temos tribos indígenas e uma população menor. A cidade que se destaca nessa área é a cidade de Iquitos. E entre as duas, aqui ó, a selva, aqui a costa, nós temos aqui as montanhas. A Cordilheira dos Andes, que é o cenário mais conhecido do Peru, né? Com altitude de 4, 5 mil metros, né? Na Cordilheira dos Andes nós temos a cidade de Arequipa, que é a segunda maior cidade do Peru, que é conhecida como a cidade branca, né? A cidade aos pés do Miste, do vulcão Miste, e a cidade natal de Mário Vargas Llosa, meu escritor favorito e prêmio Nobel de Literatura. E nós temos também Cusco, bastante conhecida porque foi a capital do Império Inca. Vamos falar um pouquinho mais sobre Cusco depois. E a Cordilheira dos Andes também guarda uma surpresa, né? As peculiaridades do Peru são enormes. Nós temos o Lago Titicaca, vamos ter maturidade para falar do Lago Titicaca sem morrer de rir. O Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo. Ele tem mais de 4.000 metros em relação ao nível do mar. E no Lago Titicaca nós temos um fenômeno curioso, que são as ilhas flutuantes, onde moram cerca de 1.800 pessoas. E ao redor do Lago Titicaca nós temos uma cidadezinha chamada Copacabana. E a cidade de Copacabana é da onde surgiu a imagem da Nossa Senhora de Copacabana, que veio parar no Rio de Janeiro e que deu origem ao nome do bairro de Copacabana. Ou seja, nós temos mais ligações com o Lago Titicaca do que a gente pensa. Outro fenômeno incrível no Peru é o Cânion Catarruce. O Cânion Catarruce, ele tem 3.500 metros de profundidade. 3.500 metros de profundidade. Isso é 2 vezes a profundidade do Grand Canyon. Isso é impressionante. E o Peru não é só famoso por sua diversidade geográfica, ele é famoso pela sua história. E a história do Peru é uma história realmente milenar, uma história que encanta. Nós temos desde das ruínas de Chan Chan, que era uma cidade de adobe, passando pelas cerâmicas ousadas dos mochicas, e o fenômeno talvez mais conhecido dentre as civilizações que prosperaram na costa do Peru são as linhas ginásticas. As linhas ginásticas são desenhos no deserto que só podem ser identificados do alto. São desenhos formatos geométricos, formatos de animais. E todo mundo se pergunta, mas por que só pode ser vistos do alto, né? Ninguém sabe exatamente, muita gente tem várias teorias sobre discos voadores e tudo mais, mas o fato é que ainda ninguém conseguiu dizer exatamente por que eles faziam linhas que só podiam ser vistas do alto. E claro, né, a civilização mais conhecida do Peru está aqui nas montanhas, que foi a civilização
Inca. Aqui a civilização Inca é representada por essa linda miniatura de Machu Picchu. Machu Picchu é a cidade muito conhecida, muito visitada, a atração turística mais visitada do Peru. A civilização Inca se estendia pelo que é hoje os territórios do Peru, da Colômbia, do Equador, uma parte do Chile e também da Bolívia, até uma parte da Argentina. Então eles tinham um império muito grande, se destacavam pelas estradas. Embora o Império Inca não conhecesse a roda, eles tinham estradas que inclusive são usadas até hoje. Eles tinham técnicas de drenagem de água, técnicas de agricultura, né? A batata, por exemplo, é um vegetal que é originário dos Andes. A batata que nós adoramos veio dos Andes, da região, era plantada pelos Incas. O tomate e o milho também eram plantados pelos Incas com técnicas desenvolvidas. Então a gente deve muito ao Império Inca. A capital do Império Inca era a cidade de Cusco. Cusco, que na língua quichua significa umbigo, é um umbigo do mundo. Inclusive a língua quichua é uma das línguas co-oficiais do Peru. O Peru que tem como língua oficial o espanhol, mas tem como línguas co-oficiais o quichua, que é derivado do Império Inca. Muitos habitantes do Peru ainda falam quichua, principalmente nas montanhas, e o aimara, que é também de outras populações indígenas, né? Outro representante do Peru é essa aqui, ó. Eu sou a Lhama, eu carrego coisas, eu sou muito peluda porque eu vivo em regiões frias e eu cuspo nas pessoas, lá, 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 lá. A Lhama, que é bastante característica dos Andes, né? Todo mundo já deve ter visto aquela cena, né? Que aqui é representada pela Lhama carregando um montão de coisas. Os espanhóis conquistaram o Peru no ano de 1533, Francisco Pizarro derrotou o Império Inca, fez prisioneiro o último imperador Atahualpa. Os Incas acabaram não tendo forças para lutar e os espanhóis conquistaram o Peru, fundando a cidade de Lima em 1535 e, aliás, a Universidade de São Marcos. 1551, a universidade mais antiga das Américas, fica em Lima. O Peru conseguiu a independência no início do século XIX e o Peru agora vive no século XXI. É um país que cresce, que vai sediar os Jogos Pan-Americanos de Lima, e o Peru recebeu ao longo do século XX bastante imigrantes japoneses, né? Tanto que o ex-presidente Alberto Fujimori é da colônia japonesa, e principalmente muitos imigrantes chineses. Tanto que o prato principal do Peru, o lomo salteado, é baseado vamos dizer, um toque chinês, né? Que são tiras de carne com molho shoyu, cebola e tomate. Outra comida muito conhecida do Peru é o ceviche. Ceviche não tem nada a ver com serviço aí de alguns times, é o ceviche mesmo. São aquele peixe mais ou menos cru, assim, marinado no limão, gostoso, delícia. E as bebidas, né? Tem o pisco, que é uma aguardente de limão, e tem a Inca Kola, que é feita de um extrato de um arbusto. Sim, a Inca Kola é um refrigerante muito consumido no Peru. E o futebol? O futebol é paixão no Peru também, né? Assim como... Olha, a Lhama caiu. Assim como em quase toda a América do Sul, o futebol caiu de novo, Lhama. Futebol é uma paixão do Peru. O Peru, que se classificou para as Copas de 1970, 1978, 1982 e agora volta a disputar uma Copa do Mundo depois de 36 anos. É incrível. O Peru que atravessou a história do Brasil nos mundiais. Logo em 1970, o Peru foi adversário do Brasil nas quartas de finais, no caminho do Brasil no tricampeonato conseguido na Copa do Mundo do México. Em 1978, o Peru participou daquela que é qualificada por alguns como a maior armação da história das Copas do Mundo, né? O Peru perdeu de 6-0 para a Argentina, justamente o resultado que a Argentina precisava para se classificar. Aliás, a Copa do Mundo foi na Argentina e, por coincidência, o goleiro do Peru era um argentino naturalizado peruano. Depois de 1982, o Peru só está voltando agora à Copa do Mundo. Houve muita festa quando o Peru derrotou a Nova Zelândia, só que os peruanos estão preocupados, muito preocupados, porque o seu grande artilheiro, Paulo Guerreiro, o principal jogador da seleção, jogador do Flamengo aqui do Brasil, está suspenso, não vai disputar o Mundial, está suspenso por doping, uma decisão bastante controversa, inclusive, mas ele não vai disputar o Mundial. No lugar do Paulo Guerreiro, o protagonismo da seleção é do Jefferson Farfán, que é outro jogador com mais de 30 anos, ele joga atualmente no futebol russo, e nós temos outros dois jogadores peruanos que atuam no Brasil, né? O Miguel Trauco, que atua também no Flamengo, e o Christian Cueva, que joga no São Paulo. Além disso, o Yotun, que joga nos Estados Unidos, também atuou pelo Vasco há alguns anos atrás. Então o Peru vem na Copa no grupo com Dinamarca, Austrália e França, querendo surpreender, querendo mostrar a ginga do futebol sul-americano. Gostaram, galera? Deixe seus comentários.
Histórias de cego na Copa do Mundo. A Copa do Mundo como você nunca viu e nem eu.